Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos. É com muito prazer e amor que damos início a mais um Evangelho no Lar. Eu sou a Janete, eu estou aqui com o Júnior e juntos vamos entrar em sintonia com a espiritualidade maior. Para quem nos escuta pela primeira vez, o Evangelho no Lar é feito uma vez na semana, sempre no mesmo dia e mesmo horário, em família ou individualmente. O importante é entrarmos em sintonia com Deus. Tenho então, junto aos computadores ou celulares, conforme vocês estiverem nos ouvindo, uma garrafa com água para que ela possa ser fluída pelos bons espíritos. Vamos à oração. Senhor, pedimos a Tua presença e a presença dos bons espíritos, que nossas casas se encham de amor e harmonia, e que possamos estar na mesma sintonia vibratória, uma sintonia de paz, de amor e de encontro com Jesus. Que aquilo que for lido hoje seja entendido por todos e que possamos seguir durante nossos dias numa caminhada firme e com uma postura e conduta de vibrações positivas. Em nome de Deus, vamos dar início a nosso Evangelho. Que assim seja. Vamos à leitura então. Eu estou aqui com o livro Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. É a nova edição. Eu vou ler então o item 10, mas eu vou ler um trecho só porque é uma leitura bem extensa. Então é Os Falsos Profetas da Erraticidade, Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1862. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados. Encontra-se também, em maior número, entre os espíritos orgulhosos que, sobre a falsa aparência do amor e da caridade, semeiam a desunião, retardando o trabalho de emancipação da humanidade. Utilizam-se para isso de médios que aceitem as suas ideias polêmicas e absurdas. Esses falsos profetas, para melhor fascinar aqueles a quem desejam enganar e para dar mais importância às suas teorias, utilizam-se sem escrúpulo de nomes conhecidos e de muito respeito entre os homens. São eles que semeiam a discórdia entre os grupos espíritas, que os levam a isolar-se um dos outros e a olhar-se com desconfiança. Apenas a desarmonia que geram nesses grupos bastariam para desmascará-los, pois agindo dessa forma, eles mesmos desmentem o que dizem ser. Cegos são os homens que deixam enganar por eles de maneira tão grosseira. Existem vários outros meios de se reconhecer os falsos profetas. Os espíritos do nível ao qual eles dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas altamente racionais. Pois bem, passem as ideias desses espíritos pelo crivo da razão e do bom senso e verão o que restará. Não passam de espíritos ignorantes e mentirosos, aqueles que indicam medidas impraticáveis, absurdas e ridículas como remédio para os males da humanidade, ou como ela deve proceder para alcançar a sua transformação, ou ainda quando formulam uma ideia que contradiz com as noções básicas da ciência. Bom, vamos então comentar esse texto da Janete, né? Lembrando que esse mês nós falamos só sobre profecias, né? Profetas, né?
no capítulo haverá falsos cristos e falsos profetas. Nessa primeira parte desse capítulo, nós vimos que tem muitas pessoas que no passado já histórico apresentavam os fenômenos de manifestações falando sobre o futuro, falando sobre acontecimentos momentâneos, né, que seriam os profetas, que seria a parte de ensinamento, né? E entre eles houve os falsos que tiravam proveito das pessoas, né? Justamente na questão financeira ou até de poder. Hoje, o nosso assunto é falsos profetas errantes. Aí vem a questão, né? O que seria errantes? Para não haver confusão, a nossa situação agora é espírito encarnado. Estamos aqui, vocês estão nos ouvindo. Somos todos espíritos encarnados. Esse é um estado chamado transitório. Tá? Nós estamos num estado transitório. O verdadeiro estado para um espírito é o de desencarnado. E nessa situação de desencarnado, ele é classificado como errante. Errante não é um lugar, é um estado que o espírito se encontra, porém, somente aqueles espíritos que necessitam reencarnar ainda. Não significa que sejam espíritos inferiores. Nós vamos encontrar nas categorias de espíritos a classificação de errantes. Somente os puros têm a definição no seu espírito, não são errantes. Então, se nós falarmos em espíritos errantes, não significa que seja um espírito inferior. Então, isso tem que ficar bem claro. Para melhorar, recomendo a todos a leitura do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, né, da Vida Espírita, questão 223 a questão 233. Ela vai falar sobre essa parte da erraticidade, sobre espíritos errantes. Aproveitando o gancho, né, desse assunto e da palavra errante, nós vimos um comentário, eu acho que era do Cláudio, deixa eu ver se eu me lembro o nome, Cláudio Gandrach, acho que era esse nome diferente. E ele comentou algo que a Janete tinha falado sobre uma questão pedindo para livrar as pessoas dos espíritos errantes, que até ele comentou que ele até pede o contrário, né? Porque pode aprender, ambos podem aprender, e isso significa de aprendizado. Eu não vou me aprofundar muito nessa questão, eu só vou fazer um comentário, né? Um pequeno comentáriozinho à parte e eu já prossigo com o nosso evangelho. Todo espírito errante, quer dizer, desencarnado, antes de mais nada, já foi uma pessoa. Muitas vezes, uma pessoa muito materialista, muito ligada a vício, a poder, a amor, né? Transformando a sua situação numa classificação de espírito inferior, que é o que a Janete fala. Ela fala de espíritos inferiores, na qual, se houver entre nós, essas são as palavras delas, que sejam auxiliados. É uma questão de humildade, que sejam auxiliados, que os bons espíritos auxiliem aquele espírito, para que ele seja levado para o seu local de merecimento. Porque até nisso, ele sendo numa categoria que ainda tem muitas coisas a serem tratadas, né? E ele está ali, às vezes, sintonizando com as pessoas, né? Às vezes a gente sente essa sintonia, sente que tem alguém com a gente, sente uma tristeza, um mal-estar. A gente pede para que os bons espíritos o auxiliem e levem para o seu local de merecimento. Isso é uma questão de humanidade, porque ele,
já foi nós aqui. E assim ele terá todas as condições na vista, né, ou sobre o ponto de vista dos espíritos que nos acompanham, que nós temos uma equipe, cada um tem uma equipe de espíritos que acompanha, é composta de familiares, amigos, parentes, espíritos guias, protetores, podem auxiliar aquele irmão. Todo espírita sabe que se for para nós passarmos por uma obsessão, nós devemos aceitá-la. Isso é fato. Mas nós devemos aceitar, mas não nos acomodarmos. Nós devemos reagir. Reagir e procurar a melhoria espiritual. Tá? Mas quando não é o caso, a gente pede que sejam auxiliados e levados. É o melhor que pode ser feito para a gente consiga dar nossa sequência. O nosso aprendizado, só para encerrar, está na prática do bem. Isso a gente sempre comentou desde o início do Evangelho. Praticar o bem, praticar o bem, praticar a caridade o tempo todo. É ali que nós vamos mudar a nossa sintonia. E muitas vezes a gente está tão ruinzinho que a gente precisa pedir esse apoio a Deus. Pedir esse apoio moral a Deus para que a gente possa começar a dar os primeiros passos no caminho da bondade. Que Deus ilumine a todos. É claro que isso aqui é só um Evangelho, né? Eu peço perdão para fazer essa parte. Futuramente a gente pode até fazer um programa ao vivo de questões, né? Perguntas e questões ao vivo, com o Eri participando junto, e fica mais fácil, assim fica meio difícil da gente poder entrar e se aprofundar. Mas voltando então ao nosso assunto, tá? De falsos profetas errantes, esse assunto diz mais respeito aos médiuns, né, que passam informações. Lembre-se que médiuns, nós não temos só médiuns espíritas, nós vamos ter médiuns em todas as religiões. Tem pessoas que são médiuns, nem sabem que são médiuns, mas que elas estão sendo assistidas por alguém está passando alguma informação para ela. E geralmente um espírito que tenha más intenções, seja inferior, que veio lá já de uma vida de orgulho na terra, de vaidade, ela vai continuar passando. Se ela encontra, vai continuar passando, né, transmitindo todo aquele pretenso poder, aquela pretensa sabedoria dela para as outras pessoas, né, através de médiuns, né? E isso é muito perigoso. Porque ela vai enxergar um espírito assim, ele enxerga uma pessoa, um médium fraco. O que seria um médium fraco? Um médium que não estuda, que não se aprofunda no espiritismo, que não continua estudando sempre. Quando o médium não estuda, ele se acha que já sabe tudo porque alguém está passando informação para ele, ele pode até questionar isso se não é uma obsessão. Porque não para nunca de estudar. Essa é a verdade, né? É uma faculdade que a gente tem que estar sempre ativando ela nessas mentes, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso para que a gente não se deixe levar por más informações. Mas a gente as pessoas notam até o teor das informações, das mensagens que chegam, se elas não são isolacionistas, né? Que nos deixam isolados, aquelas elogios demais para uma determinada personalidade ou médium, né? Levando ele à vaidade. Quer dizer, ele já não estuda muito, ele vai tombar e vai se afastar. Ele vai acabar rompendo lá com o seu trabalho mediúnico na Terra, né? Pode até nem ser, digamos, esse o objetivo do espírito, mas ele só queria passar a vaidade dele, o poder dele. Tem gente encarnado, você já deve ter percebido, que gosta de ser mais do que os outros, aí fica falando, né? Imagina desencarnado, então ele quer continuar na mesma situação. Ele gosta de falar, de dizer que sabe, que ele sabe tudo, aí ele encontra um médium lá, que é fácil, fraco, não estuda, é místico, né? E nem isso, tem que ser sério, tem muitos médicos que são místicos, sem falar naqueles que são fanáticos, né? E dá essa passagem, essa aceitação de informações que nada mais é do que um outro espírito vaidoso, que já era vaidoso em terra e que vai continuar passando conceitos, falando coisas absurdas, né?
e vai ser transmitido. Ele ainda por cima, esse espírito ainda pode usar o nome de pessoas respeitadas, né? Para deixar a coisa bem inquestionável. Gente, Kardec sempre falou que tem que ter o crivo da razão, o crivo científico e o da lógica. Sempre tem que ter isso. Até que quando ele foi fazer a codificação, ele não se utilizava só de um médium, ele se utilizava de vários médiums, e ele tinha uma equipe que ia fazer as perguntas para outros médiuns em outros lugares, e as respostas tinham que ser as mesmas, de espíritos diferentes. Aí ele tinha uma questão resolvida. Ele só ajustava sempre na seriedade, para não deixar que nada para não deixar que nada distorcesse, para que fosse sempre uma resposta padrão. Olha, essa é a resposta para essa questão. Assim nós também devemos ser. Nós devemos ser sérios, críticos, mas não aquela crítica para derrubar e quebrar alguma coisa, mas o crítico quanto aquilo serve ou não serve para nós, e se eu não estou me deixando levar, e se eu não estou fanatizado. Senão, nós vamos ter por aí outros Jim Jones da vida, né? Lembra? Tinha uma pessoa ali que reuniu uma seita, né? Acho que era Templo dos Povos, e aonde todo mundo cometeu suicídio, né? Seguidores deles cometeram suicídio. Então a gente não pode deixar que essas coisas aconteçam. Nós sabemos que a vida, a proposta dela é a ação. Já dizia até Divaldo Franco, a proposta da vida é a ação. Não é para a gente tirar a nossa vida nunca, a não ser que a gente queira passar por verdadeiros trabalhos e tormentos, né? Que é ir contra uma lei divina, a de estar vivo. E por falar em lei divina, nós temos sempre que seguir as leis naturais. Os senhores sabem quais são as leis naturais, que a gente fala de vez em quando, a lei natural aqui, tem que seguir as leis, vocês vão ouvir isso em palestras, né? Isso é uma lei natural. Tem muitas palestras que citam isso. Está lá no Livro dos Espíritos. Tem todas as leis divinas, adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, de amor, caridade, perfeição moral. É só pegar o Livro dos Espíritos e ler. E vocês vão entender. São eles nos revelando como é que a gente deve proceder. Se a gente não tem nada, a gente fica no Pentatêutico. São 5 os livros de Kardec. E se debruça, vamos ler e vamos praticar a caridade, a bondade, o amor. Para tudo na vida a gente tem que ver se serve para nós, né? Depende do nosso estado moral, do nosso estado avançado, de disposição para mudança, né? Para que a gente possa ter uma melhoria de vida, uma melhoria de pensamentos. E para não cair, né, em falsas mensagens, para não se deixar levar. Então nós temos que nos cuidar para nós não sermos místicos, nós não sermos fantasiosos e principalmente não termos a vaidade, para não acabar perdendo todo o nosso trabalho, todo o nosso projeto de vida, a nossa mudança. Então, para tudo na vida, nós temos que educar a nossa faculdade. Tá? O animismo faz parte do processo mediúnico. Né? Vocês vão ver isso, nos centros espíritas vão falar disso. Alguma coisa que é dito tem um pouco de animismo, tem um pouco do médium, da pessoa do médium. Aí também depende do teor de conhecimento dele, né? Se ele é uma pessoa estudiosa, educada, vai ter de alto nível. Mas o restante é uma mensagem mediúnica mesmo para vocês. Veio de um espírito que passou. Mas misturado sempre tem um pouco de animismo. Então a gente tem que ser centrado, coerente, né? E nunca esquecer que nós temos na nossa vida a esperança de mudança, de melhorias. E ela só vem através do nosso ato de bondade, quer dizer, a nossa vontade de melhorar. E a nossa vontade de melhorar está na nossa vontade de auxiliar o nosso próximo. Porque faz parte
da nossa vida, trabalharmos em auxílio dos outros. Como é que a gente quer passar por um processo de mudança? Vai ter a mudança agora no nosso planeta, né, para regeneração, aonde espíritos que não têm condições de conviver em grupo, em sociedade, né, de conviver com os outros, serão levados para um outro planeta, aonde as provas e expiações lá continuam. Quer dizer, tudo que ele está sempre vendo, crises, guerras, conflitos, vai continuar. Agora, se ele quer fazer essa mudança, ele tem que mudar o seu interior, o seu pensamento, a sua moral, para poder viver, continuar aqui depois, já na condição de regeneração. Quer dizer, maior influência do bem do que o mal, né? O mal ainda vai ser um pouquinho mais contrário do que é hoje, né? Que é mais mal do que bem. Então, e por falar nisso, né? Olha só quantas profecias de fim do mundo, né? Toda hora tem alguém dizendo que vai acabar o mundo. Olha, essas inspirações, as pessoas se passam, expõem os seus nomes, né? Para dizer vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, passando por situações meio estranhas, né? Delicadas. Espíritos certos não dão data, não dizem nada que vai acontecer. O Chico mesmo era muito reservado para dizer uma data. Olha, raramente ele dizia, ele sempre acertava as coisas que ele falava, né? Sempre dizia o que ia acontecer. Mas era muito difícil de ele falar a data, até porque data é muito arriscado. Então nós temos que ter essa serenidade do pensamento, tá? Examinar bem tudo o que a gente for fazer, para ver se é reto, se é bom. Senão não faz sentido. A experiência da vida é nossa. Nós é que temos que viver isso. Nós não podemos depender do outro. Achar que o outro tem que melhorar para que as coisas funcionem. Não, é nós é que dependemos. Ok? Então cuidado com os falsos profetas errantes, né? E quem for médium, estude muito para poder fazer o crivo, né? E separar as mensagens, identificar quando está sendo uma mensagem inferior, quando ela não tem o sentido de bondade, de união. Falou em desagregação, isolamento, já não corresponde, né, ao espiritismo, né? Então tá, seria isso o meu comentário. Vamos preparar agora para fazer radiação das águas, né? Estou passando para a Janete agora. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores ou espíritos que por algum motivo queiram o nosso mal, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Senhor, pedimos que a Tua luz afaste do nosso caminho as trevas que se projetam de nós mesmos. Que a Tua inspiração nos guie nas decisões que devemos tomar para o dia de hoje. Que nós não sejamos instrumento do mal para ninguém. Que a Tua bondade nos ensine a ser melhor e que o Teu perdão nos incline à misericórdia para com os nossos semelhantes. Chico Xavier. Vamos então à prece do Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelo ao Teu infinito amor. Jesus, estende Tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que Te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de Teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta Tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor,
derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, e que seja colocado nessas águas o remedinho que nós tanto necessitamos, né? Tanto para a nossa parte física quanto para a nossa parte espiritual, e que ao tomarmos nos sintamos melhor. Que Deus abençoe a casa de todos vocês, aonde vocês estiverem agora escutando, em hospitais, em qualquer lugar que vocês estejam. Que Deus ilumine a casa de vocês, que ampare, dê forças, dê paciência. Muitas vezes nós temos que ter paciência com os nossos irmãos, né? Nós todos cometemos erros, né? A gente tem que melhorar. Essa é uma questão que a gente tem que trabalhar nisso. A Janete até me cobra muito nisso, né? Olha, comadinha, mas tu tem que melhorar, porque às vezes eu repito os meus erros, né? Então vamos tentar sempre melhorar, para que a harmonia fique bem. Ter paciência com o nosso companheiro, se ele está exaltado, com a nossa companheira, com os filhos. Ter amor e bondade. Que a gente nunca esqueça que qualquer coisa que a gente faça não é entre nós e essa pessoa, mas entre nós e Deus. Os nossos atos nós vamos responder para com Deus. Se eu estou ajudando alguém, se eu estou facilitando a vida de alguém, auxiliando, não espere nada dessa pessoa. Nem gratidão, nem nada. Faça de coração, porque o assunto é entre você e Deus. Tenham todos uma excelente semana e até quinta-feira que vem no nosso Evangelho no Lar às 20 horas. Boa noite, pessoal. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online, nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br